Fala galera do Timão, beleza? Bora acompanhar as últimas notícias do Corinthians? A única coisa que eu te peço, deixa seu like, se inscreva no canal, créditos aos donos da bola e também jogo aberto aqui, beleza? Bora conferir as notícias do Timão. Vamos lá então, bota o Cássio falando. O 2023 do Corinthians terminou com um alerta. É difícil às vezes porque a gente perdeu um monte de jogador, cara. Perdeu um monte de jogador, perdeu o artilheiro do campeonato, perdeu vários jogadores e a gente não... Eu entendo a cobrança, de jogar em Corinthians, a cobrança é muito grande. Novo ano, nova gestão, novas saídas e as mesmas cobranças. O Corinthians já está com o time ideal para a disputa da temporada, na tua visão? Eu acho que está bem longe. A gente precisa de jogador, a gente precisa contratar, precisa trazer. A gente tem que ser honesto também. Não cabe a mim quem contrata, quem vem, quem chega, mas nós precisamos reforçar, né? O volante não pode estar de zagueiro aí hoje. Eu acho que nós precisamos trazer jogadores, nós precisamos melhorar. A gente tem que ser honesto. Não pode falar, saiu 12, 13 jogadores eu entendo que os meninos são importantes, vão ser muito importantes, como foram no passado, em certos momentos. Outros meninos já não são todos meninos, como o Wesley, outros meninos já estão mais tempo profissional, o Mateuzinho tem jogado. Mas o ano é duro, o ano é complicado. Jogar no Corinthians não é fácil. Eu acho que a gente precisa encorpar, não cabe a mim quem vai enxergar a posição. Tudo isso é o professor, o mano tá fazendo, tentando trabalhar, tentando orientar, dando atenção para todo mundo. Mas a gente sabe como é jogar no Corinthians. A promessa era contratar, contratar e contratar. Já estamos no monitoramento, uma liga de 11 atletas. 11 atletas. Todos com as mesmas características, dentro das posições, todos pontuais, para que sejam todos titulares. Até agora chegaram 6. Os laterais Hugo e Diego Palacios, os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, o volante Ranielli e o meia Rodrigo Garro, que tem uma situação diferente. O Corinthians já acertou a primeira parcela da compra pelo jogador, 4 milhões de dólares. Desse valor foram descontados impostos. Só que o clube argentino diz que o acerto era pelos 4 milhões líquidos. Por causa desse impasse, o Timão ainda não conseguiu registrar Rodrigo Garro. Enquanto isso, a diretoria segue tentando contratar outros 2 atletas. Depois de desistir do Mateuzinho por empréstimo, a novela ganhou um novo capítulo. O Corinthians tenta a compra em definitivo do lateral direito do Flamengo por 16 milhões de reais. Além dele, busca por reforço no ataque. Recentemente, o Timão avançou na negociação com o Toluca do México para contar com o Pedro Raul. Nossa direção sabe que estamos trabalhando para ter um elenco mais qualificado, mas essas coisas não acontecem tão rápido. A gente fez uma alteração muito grande no elenco, né? Chegou a nova direção, está trabalhando todos os dias para as coisas andarem bem. Se o tom para tratar de mercado foi o melhor possível, Mano Menezes acabou se envolvendo em uma polêmica ao falar do volante Ranielli. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranielli porque ele tentou chutar uma bola no gol, acho que estava lá em Cuiabá, tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. Para ajudar a apagar tantos incêndios, o Timão anunciou a contratação de Fabinho Soldado como executivo de futebol. Ele estava no Flamengo como gerente do departamento. No seu anúncio, Fabinho deixou claro: minhas funções não se resumem a contratações, mas também em capacitar e melhorar todos os departamentos dentro do futebol. O melhor, soldado, é dar ouvidos a quem há muito tempo sabe o que é ser Corinthians. Mas o ano é duro, o ano é complicado. Jogar no Corinthians não é fácil. Ídolo, o maior de todos. Pra mim, quem mais jogou foi o Marcelinho Carioca. O maior jogador da história o melhor jogador da história é o Marcelinho Carioca. Mas o maior ídolo pra mim é o Cássio. E eu tô entre os 5, hein? Cara que não sabe falar Yankee mas eu sei, mas eu sei que lê contrato. Não estudei, mas eu não mando 20 milhões, 10 milhões pros outros, não sabendo que se tá certo, se tá errado. Né? E o Corinthians pode estar muito certo. E acho até que o Corinthians está certo. Em relação a um ídolo como esse, que é um monstro, tudo que ele falou tá assinado por todos os corintianos. Porque o que ele falou é a grande verdade. Molecada, e jogar no Corinthians não é igual. E já o que sofreu o ano passado.
Será que não perceberam isso? Então eu queria que você falasse, Souza, do que o Cássio falou, Gabi do que o Cássio falou, e Vessone pode falar. E detalhe, em fevereiro do ano passado, ele numa zona mista disse: precisamos de jogadores. Ninguém ouviu, lutou contra o rebaixamento. Ele alertou em fevereiro. Dessa vez ele fez melhor, ele está alertando em janeiro. O aviso está dado. E ele manda um recado também para quem está no elenco, né? Essa é a verdade, né? Para quem não está correndo, não está se dedicando, ele diz, jogar no Corinthians não é fácil. E que falta jogador, isso aí é fato, né? Você vai com 20 jogadores para... Não tinha 23 não tinha, no banco. não tinha completar o banco. Você leva jogadores do Sub-17, então é uma pena o time do Corinthians estar nessa situação, porque você precisava casar uma coisa com a outra. A gente sabe que foi um momento de transição do Augusto Melo, não tinha como contratar antes, mas tinha que ter jogadores apalavrados já. E outra coisa, hein, Gabi? No segundo jogo, o maior ídolo do Corinthians veio e fala assim, não dá pra botar o Ranieri de zagueiro, porque não é o Ranieri que tá errado, é o Mano que tá errado, pra mim, mas não treinador. Tinha ninguém no banco. Não, tudo bem. Não tinha um zagueiro no banco. Tudo bem, ele tem que buscar. Tira o moleque da base. Tô nem aí, cara. Mas tira da concentração pra jogar a final? Eu não sei. Quer jogar hoje? Eu só sei que ele tem que saber. E aí vem no quê? Vem naquilo que se prometeu pra ele que ele ia jogar. Então, se ele sabe disso. Ele sabe mais do que nós dois juntos, que todo mundo. Então, se ele sabe disso, ele sabe que o zagueiro pode machucar. Já é o segundo jogo do Félix Torres. Você viu que ele já jogou mal tecnicamente esse jogo? Porque o cara não tá acostumado. Sábado ritmo, já tem outro. Então, você vai colocar, daqui a pouco ele tem uma contratura muscular ciranete, vocês estão fora com o Félix. Exato. E eu tô falando isso faz tempo. E aí não mas tem o Mano mais, sabe aí não tem mais ninguém à disposição, isso, né? Porque o Gustavo Henrique tem que saber disso. De recuperação muscular. O Veríssimo já foi embora. Então. Você não tem mais alternativa e desgastar o Félix realmente não é uma opção. Agora... faltam opções, né? Com perdão da redundância. O Cássio, concordo com vocês, foi cirúrgico nas colocações Pedro Ramiro dele. que perguntou, né? Pergunta do Pedro Ramiro e vídeo a gente viu aí do Márcio Reis, inclusive sou muito amiga dos dois, um beijo pros dois. Quem é o Márcio Reis? Trabalha onde? Setorista do Corinthians na Jovem Pan. Parabéns bom, aí. Bom, muito ótimo. bom. Beijo pra Parabéns ele. Ótima Eles não sonora falam de do nós Cássio. lá, mas a gente fala deles aqui. É uma o certo ótima, do jornalismo, né? Craque, é uma ótima sonora do Cássio. E o Vessone tem razão quando fala que não é a primeira vez que ele se posiciona dessa maneira. Houve essa outra declaração em fevereiro e na reta final de 2023 ele continua falando sobre a necessidade de reforço, sobre a perda de jogadores, à época a perda do Roger Guedes quando vai para o futebol do Catar. Então, o Cássio é esse ídolo mesmo que vai se posicionar. Agora, como eu disse no início do programa, matemática, não chegaram os reforços que o Augusto Melo tanto prometeu. Faltam jogadores, saíram mais do que chegaram. Detalhe, Gabi, o Corinthians já gastou, né, 77 milhões. Quase 100 milhões. 77 e ainda falta. Um zagueiro... Mas só posso fazer uma conta pra você? Só gastou 70 milhões com o Luan. Naquela operação de a gente tem que pensar nisso. Sim. Eu gastei 77 milhões de contratações, mas gastei 70 milhões com o Luan. Mais que 70 do Luan. Então, não tá ruim, não. O mercado é tão caro hoje, que você gastou 77 pau e ainda falta o lateral, um zagueiro, um volante, um meio, o cara de lado, o centroavante. Faltam 5, 6 peças e você já gastou quase 80 pau. Então, assim, hoje, para você tirar o volante do Cuiabá, que no caso era o Ranieri, 2,5 milhões de euros. Aí eu fico pensando assim, isso é que valeria quanto hoje? Eu fui comprado do Corinthians, do Palmeiras, fui comprado do Palmeiras pro Guarani, acho que R$1 milhão. Então... Mas era muito dinheiro na época, eu não sei quanto é isso que eu tô falando. A reformulação custa caro. Custa muito dinheiro, é outro cara. mundo. Então, e nisso que eu ia chegar, só para finalizar, em relação à chegada do Fabinho Soldado. Porque independentemente de a gente saber se ele vai dar certo ou não, ele tem que acertar isso. Do Flamengo, ele tem que acertar isso. Não, ele tem que pegar isso do presidente e do Rubão. Ele tem que tomar conta disso. Fazer o Augusto Melo e o Rubão darem uma segurada nas declarações, porque eles não estão mais em processo de eleição, não precisa mais desse oba-oba. Já conseguiram fazer um feito incrível. Conseguiram a eleição, parabéns. Agora dá uma segurada nas declarações. O que tá acontecendo com o Augusto também, Neto, um pouquinho, ele tá tentando resolver 3 anos em 3 semanas. Não dá, não adianta. Calma, dá pra fazer as coisas com calma, né? Augusto, relaxa, cara. Você conseguiu 6 anos, uma coisa formidável. Você conseguiu desmontar uma renovação de transparência que nunca teve. Você conseguiu desmontar Mário Gobi, Roberto, Andrés, e agora o Duílio que você ganhou dele.
Calma, meu, você tá só um mês. Relaxa. Galera, vamos lá. E é importante lembrar, tá? Segundo informações aí do Thiago Salazar, jornalista aí da Gazeta Esportiva, ele disse que o Corinthians deu uma recuada com o Pedro Raul, tá? Pelos valores aí que foram pedidos pelo clube mexicano, né, do Toluca. Então o Corinthians teria dado uma recuada. Mas lembrando, o Corinthians necessita de centroavante, precisa de pontas também, que são necessários, e precisa também de um zagueiro para ocupar aí o lugar do Veríssimo, tá? Félix Torres ainda está se adaptando, ficou bem visível isso no jogo de ontem, né, lá em Itu, tá? Então o Corinthians precisa melhorar o elenco. O Cássio deu um conselho muito forte, né, para a diretoria do Corinthians. Não, um volante não pode jogar de zagueiro, enfim, o Corinthians precisa de reforços urgentemente. A gente vai seguir aqui acompanhando as informações, conferindo tudo e atualizando vocês quando sair aqui conteúdo do Corinthians, beleza? Então deixa seu like, se inscreva no canal, tem um link aí na descrição da Shopee que você pode estar conferindo, ver produtos femininos lá que você pode estar recomendando aí para alguém que você ama, para sua esposa, sei lá, sua prima, a sua mãe, alguém que você ame. Confere o link na descrição, eu vou deixar aí também nos comentários fixados para você dar uma conferida e entrar na loja lá, beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!